O que você faria se você pudesse ficar invisível? O que você faria se ninguém pudesse te ver? Quem é você quando ninguém está te olhando? Olá, meu nome é Kênia, eu sou aluna estagiando do curso de licenciatura em Filosofia da Faculdade Uninter e este é o meu estágio modelo Covid-19 para o ensino fundamental. O tema por mim proposto é sobre o mito do anel de Giges, é sobre o ser justo, é sobre o ser injusto, é sobre justiça. Antes, porém, eu quero contextualizar a aula trazendo o conceito de dois itens, uma pequena explicação, bem breve. A primeira é sobre o mito. O mito era considerado, principalmente na Grécia Antiga, uma narrativa, uma história sagrada, narrada pelo Rapisodo. O Rapisodo eram pessoas supostamente escolhidas pelos deuses para transmitirem oralmente essas narrativas. Era através dos mitos que as sociedades conseguiam explicar de forma simples, temas difíceis, temas abstratos, como, por exemplo, a origem do homem, os fenômenos da natureza, sentimentos como o amor, a coragem, a ganância. Os mitos, eles quase sempre ou sempre desempenhavam um papel moral. Exemplos de mito. Vou dar um exemplo de mito. Dois. O primeiro exemplo acho que é o mais clássico dos mitos, É o mito da caverna. Quem não conhece ainda vai conhecer. Não afoba não. O mito da caverna é um tema recorrente em filosofia. Mais cedo ou mais tarde, vocês, alunos, vão se deparar com ele. O segundo exemplo é o mito de Narciso. Quem nunca ouviu falar, fulano é narcisista, Gente, Narciso era o que hoje nós poderíamos facilmente falar, é aquele que se acha. E ele se achava tanto que ele conseguiu se apaixonar pela própria imagem refletida no lago. Então, o segundo item é sobre Platão. Quem foi Platão? Platão foi um filósofo grego, nascido em Atenas, por volta de 448 anos antes de Cristo, por volta de 2447 anos atrás. Platão, entre outras teorias, ele criou a teoria dos dois mundos. Ele dividiu o mundo em duas categorias, o mundo sensível e o mundo das ideias. No mundo das ideias é onde as coisas verdadeiramente acontecem, é onde está o conhecimento verdadeiro. E o mundo das ideias só pode ser alcançado através da nossa mente, através do racional. O mundo sensível é esse mundo propriamente dito, é essa realidade com a qual nós nos defrontamos todos os dias. Para Platão, essa realidade sensível ela é enganadora, ela é ilusória, porque a verdade, o conhecimento verdadeiro é só lá em cima, só no mundo das ideias. Platão nos legou, nos deixou, que a gente tem conhecimento, 35 obras. Dessas obras, a maioria são em formas de diálogo. Nos diálogos platônicos, só a título de curiosidade, Platão usava um personagem pelo nome de Sócrates, Mas o Sócrates dos diálogos platônicos é só um personagem mesmo. Embora tenha existido um filósofo pelo nome de Sócrates, que por um tempo, inclusive, ele foi contemporâneo de Platão, tendo sido até
uma espécie de professor de Platão, né? Um mentor. Dentre os livros mais famosos de Platão está esse aqui, ó, A República. E é na República, em seu capítulo 2, que nós vamos encontrar o tema, né, a história do Anel de Giges. Certo dia, estava Glauco, né, Glauco era irmão de Platão, e Sócrates, o personagem, em um diálogo, né, em uma discussão sobre justiça, sobre o que era justo e o que era injusto. Glauco afirma que quem pratica justiça só pratica de má vontade, por não ter, naquele momento, condição, né, de cometer uma injustiça, E diz mais, que se a gente permitisse ao justo e ao injusto fazerem o que manda o seu coração, né, o que quiserem, né, digamos assim, e que depois fôssemos atrás deles, iríamos encontrar tanto o justo quanto o injusto procurando o mesmo alvo, né? E para comprovar essa sua tese, Glauco lança a mão do mito do Anel de Giges. Então vamos lá. Giges era um pastor, né? Na Lídia, né? A Lídia era um país onde hoje é a Turquia, né? E certo dia, Giges estava pastoreando, né? Como sempre, era esse o seu ofício, um pastor. E após uma tempestade, abriu uma imensa cratera em seu pasto. E Giges foi lá ver, ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele olhou lá no fundo da cratera e, entre outras coisas, ele viu um cavalo de bronze, né? E Giges desceu, né? Desceu até ao fundo da cratera, e esse cavalo de bronze, ele era cheio de fendas, de frestas. Olhando por dentro delas, Giges deparou com um corpo, né, de um defunto, assim, pouco maior do que o humano, do que o normal. Uma espécie de gigante. E esse gigante estava nu, ele portava apenas um anel. Então Giges entrou por dentro dessa fenda, chegou lá no gigante, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava olhando, ele pegou o anel, pôs no dedo e foi embora, voltou para os seus afazeres. Passado alguns dias, chegou, né, o dia da reunião dos pastores, né? Eles se reuniam para fazer um relatório para depois ir ao palácio prestar conta ao rei. E Giges estava lá nessa reunião. Ele estava assim meio despercebido, né, mexendo no anel. De repente ele mexeu o anel para baixo, o engaste do anel para baixo, e notou que as pessoas falavam dele como se ele não tivesse presente. Ele virou o engaste para cima, o engaste, gente, é onde vai a pedra, né? Virou o engaste para cima, notou que as pessoas passaram a vê-lo. Então, Giges virava para baixo, invisível, virava para cima, visível. E assim ele fez várias vezes. E Giges percebeu então que o anel lhe dava o poder da invisibilidade. Giges então já tratou logo de se dar bem, né? Falou, nossa, eu tenho o poder da invisibilidade. E convenceu os outros pastores a ele próprio ir ao castelo, levar o relatório e prestar conta do rebanho para o rei. E assim ele convenceu os pares dele e foi. Chegando lá, Giges seduziu a rainha, matou o rei e tomou posse, né? Tomou conta, usurpou do trono para ele. Então essa é a história de Giges. Para Glauco,
se houvesse 2 anéis como esse, e se um anel fosse dado a um homem justo e o outro a um homem justo, ambos agiriam da mesma forma, né? Eles não perseverariam em se manter na justiça. Já Sócrates, o personagem, argumenta o contrário, que o homem justo, embora, né, com o poder da invisibilidade e, consequentemente, da impunidade, agiria da mesma forma como sempre agiu. Gente, para Platão, né, uma coisa para ser considerada justa, os meios para se chegar a essa coisa, ao resultado, também tem que ser bom, também tem que ser justo. O importante, né, para Platão, não é para ser bom, mas sim ser bom de verdade. E a maior das injustiças para Platão é parecer justo sem o ser, né? E vocês? O que vocês fariam se vocês tivessem um anel de Giges, né? E se vocês pudessem, por exemplo, ir a um shopping, né? A um shopping e está cheio de placa lá, sorria, você está sendo filmado, e você saber que você não vai aparecer na filmagem porque você está invisível, o que você faria? E se você pudesse, por exemplo, né, numa sala de aula, sem o professor presente na hora de uma prova, o que você faria? Né? Não tem o professor, não está presente, não tem nenhum tipo de fiscalização, é só você, sua prova e seus colegas. O que vocês fariam? Não precisa responder, tá? Basta vocês refletirem e responderem para si mesmo. Então é isso, pessoal. Fico aqui e até a próxima.